O outro desafio era trazer eles para um acordo coletivo. Essa foi a parte mais difícil. Eu nunca mais vou me esquecer de uma frase que um deles me falou, que é o seguinte: olha, Pedro, tudo que você está falando faz sentido, só que nós somos adultos muito ricos e mimados, que na primeira briga a gente vai sair da mesa e um não vai falar com o outro e acabou. Então vocês do banco que estão propondo isso, vocês vão ter que intermediar um pouquinho essa rebeldia aí infanto-juvenil que a gente tem, né? Porque a gente é criança mimada mesmo, a gente é muito rico. E o cara falou isso, né? Sabe, falou. E eu falei, caramba, a gente vai ter um papel importante. Então, assim... Pedro, só para lembrar o tempo, tá? Tá. Então, de forma emblemática, para reforçar o compromisso deles, o que a gente fez? A gente trouxe os 8, na época não eram 8, eram 9, né? A gente trouxe os 9 maiores empresários para uma reunião com o presidente, já o presidente Luciano Coutinho, onde eles, de forma solene, reafirmaram o compromisso deles num arranjo associativo em torno da biotecnologia moderna no Brasil. Na época a gente tinha um sonho meio, acho que era uma utopia, né? Mas uma utopia, eu acho que já sabendo que aquilo não ia funcionar direito, de uma empresa única, de uma empresa de biotecnologia nacional. Mas a gente já sabia que se essa empresa splitasse em duas, ainda assim fazia sentido, né? Fazia sentido. Bom, a coisa andou um pouquinho mais. Hoje a gente tem 4 players, né? A gente tem 4 players principais já jogando o jogo da biotecnologia. Essas empresas são a Bionovis, a Origem, a Libs e a Cristália. A Cristália possui já uma planta de biotecnologia em volumes pequenos, mas possui uma planta de biotecnologia. A Origem está apresentando ao BNDES nesse mês um projeto para sua planta de biotech. A Bionovis, no mês passado, adquiriu um terreno e um galpão semi-construído no estado de São Paulo para a construção da sua planta de biotecnologia. A Bionovis foi capaz de fechar acordos tecnológicos com 2 grandes Big Pharmas. E, qual foi? Falou? A Libs está com a sua planta em construção, uma expectativa de, ao final de 2006, ter os seus processos validados. Então, o jogo está em curso. Só queria voltar, e aí para terminar, né? Só queria voltar às barreiras que nós identificamos. Até então, eu falei de barreiras, a ausência de barreiras, né? Que tornou o jogo possível. Mas tinha uma grande barreira, que era a barreira tecnológica. O Reinaldo, ele meio que comparou o biosimilar ao genérico, mas assim, não dá para entrar em detalhes aqui, mas isso aqui mostra um pouco da diferença. Uma coisa é eu copiar isso aqui, a outra coisa é eu copiar isso aqui, né? Então existe uma diferença enorme entre o genérico e o biosimilar. O genérico é isso aqui, é síntese química. O biosimilar eu tenho que copiar essa encrenca aqui. Então é muito difícil. Então a grande barreira a ser superada era a barreira tecnológica. E não dava tempo da gente fazer uma história como a gente tentou construir aqui. Uma história de acúmulo lento, paulatino de competências. Aqui o jogo tinha que ser mais rápido, senão a gente ia perder a janela de oportunidade. Essa história do catch-up, ela está associada à janela de oportunidade. E a janela de oportunidade era a queda de patentes desses principais produtos que eu mostrei lá no primeiro slide. Queda de patente em torno de 40 a 45 bilhões nessa janela aí de 2014 até 2019. Né? Então a gente precisava, o arranjo tinha que prever associação do capital nacional com o capital estrangeiro na tentativa de promover transferências de tecnologia. Eu acho que eu vou terminar aqui, porque tem uma coisa importante a ser explorada, que eu acho que com certeza alguém vai levantar a questão e aí vai me dar a oportunidade de falar depois. Tá? Obrigado.
Obrigado, Pedro. Vamos passar logo para o Davi, né? Vamos no tempo. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite, a oportunidade de assistir duas apresentações absolutamente claras e capazes de revelar uma sequência histórica dos fatos que nos trouxeram ao ponto que a gente está. Eu não vou fazer a apresentação, eu entendi que havia sido convidado para ser um comentarista, não fazer comentários. E vou organizar esses comentários a partir de um ponto de partida que pode ser questionado, mas acredito que não o será. A farmacêutica, especificamente fármacos, é o principal sucesso de política industrial no Brasil. Inclusive, para efeito de comparações internacionais, é inegavelmente um caso de sucesso do que uma política industrial é capaz de fazer. Temos muitos exemplos de insucesso, poucos exemplos de sucesso, e considero o principal, olhado hoje exatamente na perspectiva de 2015. Né? É uma experiência completamente diferente, por exemplo, do que a da Embraer. Né? É uma experiência reprodutível, coisa que a da Embraer talvez não seja, dependeu de circunstâncias, de contingências e particularidades do mercado aeronáutico que, se não tivessem ocorrido, não existiria Embraer como ela é hoje. E aqui não, porque inclusive a política industrial ela foi se adaptando às novas fases que a indústria farmacêutica mundial foi percorrendo ao longo do tempo. O que eu estou vendo aqui é o seguinte: se a política industrial desse caso setorial específico é bem sucedida, ela traz lições, e daí a importância de extrair essas lições, e daí, para mim, a satisfação, não, a importância de estar aqui e ter ouvido essas duas apresentações com um manancial de reflexão, informação e contexto extremamente rico para a gente pensar. De antemão, na medida aí do possível e do razoável, eu sugiro que esse material fique disponível na internet para o público em geral. Se exigir alguma edição para tornar isso mais divulgável, mas já deixo aqui esse registro. Acho que isso merece ser de domínio publicizado, usando essa palavra, porque pela riqueza da questão. Eu não sou um estudioso de farmacêutica, embora tenha uma relação antiga com o setor, né? E ela vai aparecer aqui porque eu vou voltar lá a um passado distante, onde tudo começou para mim, mas de certo modo onde tudo começou propriamente, né? Eu entendi assim, não sei se corretamente. O Reinaldo fez uma excelente apresentação sobre o que é a criação do poder de compra. Nós, ingenuamente ou não, eu não sei exatamente o que aconteceu nesses últimos anos, mas acreditou-se, os formuladores da política industrial ou os que colocaram em prática, acreditaram ou acreditamos que bastava criar demanda para que o poder de compra se estabelecesse. Mas o fato de existir a compra pública não assegura a existência desse poder de compra. Tanto que, como o Reinaldo menciona na fase inicial, né, a experiência inicial de criação da SEMI não conseguiu mobilizar esse poder de compra, até por razões operacionais. Você não conseguia ter a integração daquela miríade de pequenas compras feitas em milhares de lugares dispersos pelo Brasil e assim sucessivamente. Né? Então, uma apresentação que mostra toda uma sequência de iniciativas, de leis, de criação de instituições, de criação de parcerias, de engajamento de atores, etc., tudo que faz a política industrial funcionar, voltada para a criação do poder de compra, para transformar a compra pública em poder de compra. O Pedro mostra o outro lado da história que eu nunca tinha me dado conta, e vou criar aqui algo que eu realmente nunca li, inovador, pode ser ruim, mas eu vi o Pedro contar a história da criação do poder de venda. Porque a gente pensa muito no poder de compra e pensa pouco no poder de venda. Legal,
a gente vai fazer uma reserva de mercado, vai baixar, porque custa pouco, pode ter um custo político muito alto, mas custa pouco em termos pecuniários, você fazer uma lei, assinar ali, pegar a caneta e assinar, dizendo que o conteúdo local passa a ser de 80% no mínimo e achar que isso moverá o mundo, tá certo? Né? Achar que isso é suficiente, então, para que atores empresariais extremamente competitivos e agressivos e empreendedores rapidamente comecem a se mobilizar e realizar investimentos pesados na criação de capacidade tecnológica, capacidade produtiva, e rapidamente estarão então fornecendo com baixo custo, baixo preço, eficiência e confiabilidade para que... Claro que não é assim que funciona. Por que, no meu modo de ver, a experiência da farmacêutica é bem sucedida ou é o principal sucesso? Uma razão muito simples, embora bastante impactante do ponto de vista da sua reprodução. A razão muito simples para mim é, no meu modo de ver, e isso até gostaria que o Reinaldo principalmente comentasse, tá, Reinaldo, se você aceitar a pergunta, né, do comentarista. A razão é muito simples. Persegue-se uma linha de ação que pode não ter sido a única, pode não ser a única correta, pode não ter sido resultado de um escrutínio absolutamente profundo e preciso das possibilidades, mas, mal ou bem, persegue-se uma mesma linha de política desde 1985. Portanto, são 30 anos de construção contínua e ininterrupta na direção de um objetivo que estava posto lá atrás. E eu estou colocando esses termos, e por isso eu peço até ao Reinaldo para comentar, porque o Reinaldo é a pessoa perfeita para comentar, e eu não estou, então, tirando uma casquinha aqui da situação, porque eu tenho uma experiência pessoal que passa um pouco por essa questão. E é ela que eu vou colocar aqui como comentário. Eu sou engenheiro químico, eu vou entregar antes que o Zic entregue. E nunca me interessei muito pelos assuntos da engenharia química, então ficava lá na faculdade. O Zé Edu foi meu professor, né, Zé? Um dos culpados de eu fazer essa transição para economia, porque o Zé dava economia lá na engenharia química e eu fui gostando daquilo. Mas eu virei economista industrial, estudioso da política industrial por causa da indústria farmacêutica. Porque quando eu me formei, eu fui parar num lugar de pesquisa, que era o INT, na verdade FTI, não sei se você vai lembrar disso, e aquilo estava metido num esforço importante de política industrial do governo Geisel, tá certo? Que era o desenvolvimento da produção de fármacos no Brasil. Esse projeto político ele já existe há muito tempo. Na verdade, a documentação que eu sugiro, a título de história, para quem tem interesse e não conhece, a documentação que existe na CPI dos medicamentos, que ocorreu em 63 na Câmara dos Deputados, é sensacional. Você conhece ela? Não. Pois é, eu tenho uma parte, tem livros publicados e tem mímios, né? Uhum. E eu não sei se eu consigo achar em alguns lugares onde isso está guardado lá na faculdade. Mas, então, nesse período, né, quando foi feito o segundo PND deu uma atenção grande para esses setores dos chamados insumos básicos de maior, hoje a gente diria de maior conteúdo tecnológico, tá certo? Estava lá, o BNDES foi muito importante, porque na época existia a FIBASE, uma das subsidiárias, e a FIBASE realizou um importante esforço em conjunto com outros órgãos, e um deles era a STI do MIC, a Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministério dos Comércios, tá certo? E outros órgãos, na tentativa de avançar numa política, e aí eu acho muito importante, isso é uma visão pessoal, evidentemente, acho muito importante marcar isso, uma política de substituição de importações de insumos químicos de maior conteúdo tecnológico. Era a fronteira da substituição de importações, porque não existia eletrônica naquela época,
ou existia muito pouco, e não se imaginava aquilo como um setor a ocupar por essa estratégia de industrialização. Mas avaliava-se ali o segundo PND, o que já havia andado, o polo de Camaçari, tá certo? Funcionando, porque o polo de Camaçari começou a funcionar, se não me engano, em 76, não é? O Polo Sul, o Copersul, quase pronto, entendia-se que aquilo já estava encomendado, não tinha mais o que tanto fazer ali, e as importações brasileiras de produtos do que se criou à época, né? Foi criado como objeto de política, né? Não mais a farmacêutica, os fármacos propriamente ditos, mas um negócio chamado química fina, que não era, eu particularmente não tinha noção de que fosse isso, mesmo sendo quase graduado em engenharia química, eu estava terminando a minha faculdade. E fui parar então em pesquisas sobre química fina. A ideia que eu percebi ali, foi isso que acabou me motivando a estudar economia industrial, né? Eu percebi ali que, substituição de importações é assim, o país importa um montante, existe uma compra, que não é pública, é uma compra geral, doméstica, seja ela privada ou pública, mas você usa um instrumento que pode ser legal ou não, legal no sentido de diploma legal ou não, né? Pode ser tácito, e pega aquela importação e proíbe aquela importação. E com isso você cria uma compra doméstica, tá certo? Que depois então você tenta, de algum modo, fazer, justificar a construção de capacidade produtiva local. Tá certo? E no programa, ou no projeto, ou na concepção do projeto de substituição de importações farmacêuticas, que não conseguia avançar, houve um entendimento de que se ampliasse, né, esta base que seria a reserva de mercado para produtos quimicamente semelhantes, porque, na verdade, o que a gente estava falando de síntese química, da aspirina, né? A aspirina não é muito diferente fazer aspirina do que fazer um corante, que a gente importava muito também. E não era muito diferente do que fazer um aditivo alimentício, que ainda por cima tinha toda aquela fase de validação, não tão sofisticada quanto o medicamento, mas de todo jeito, tanto que a Anvisa cuida disso, e para você lançar um alimento você tem que provar a segurança dele, etc. E isto ampliava o valor importado, que saía da época, eu não vou conseguir me lembrar, e chegava a valores da ordem de centenas de milhões de dólares anual de importações de química fina. Mudou-se o objeto. Vamos tentar fazer substituição de importações de química fina, com a farmacêutica lá dentro. A farmacêutica, no entanto, tinha a SEMI, e a SEMI já existia desde 72, se não me engano, e o projeto parecia que andaria mais rapidamente na farmacêutica, porque você teria este poder de compra que a SEMI representava. Então, além da relação de medicamentos básicos, né, que o Reinaldo mencionou, foi criado, aí é pelo lado do químico, né? Foi criado, eu não consigo mais lembrar a sigla, era 5 letras, era a relação Não, a RENAME é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. A RENAME não existia. Não. Entendeu? O que chamava RMB, chamava Relação de Medicamentos Básicos. E conjugado a ela, conseguimos criar, isso já estava em 78, né? Foi quando eu comecei a trabalhar, me formei, fui trabalhar nisso aí. Era uma relação de fármacos associados àqueles medicamentos básicos. Então é como se fosse a relação dos princípios ativos que seriam alvo da política pública para atender aquela determinada RMB. Tá certo? Bom, eu tô colocando nesses termos porque o que me pareceu que é interessante dessa história, né, é o fato de que o foco da política de apoio ao desenvolvimento tecnológico e industrial do setor de fármacos não progrediu enquanto ele foi olhado pela ótica da química.
Na verdade, não era um problema da indústria química, tá certo? Mesmo que a tecnologia parecesse de difícil internalização em função da sofisticação dos processos, etc, 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 na verdade o problema estava lá do outro lado, estava no que era aquela demanda que se queria atender, estava na área da saúde. E essa que eu creio que, primeiro, o fato de que 10 anos aproximadamente de esforço de política na tentativa de desenvolver uma indústria de fármacos no Brasil. Então, eu vou dar concretamente, né? Pegava essas importações, o que é mais importado? Os antibióticos, né? Os principais princípios ativos eram os antibióticos. Então, vamos fazer antibiótico no Brasil, certo? E criou-se então um conjunto de incentivos e de regulações também para viabilizar essa produção de antibiótico no Brasil. Conseguiu-se uma fábrica grande chamada Cibram, não sei se eu lembrei disso, né? Conseguiu-se a Biobras fazendo insulina, que era uma outra grande biotecnologia, não sei a cor dela, né? Mas vermelha. Mas eu não sei se ela é tradicional. Não é moderna, então, era a partir de pâncreas de porco. Pois é, então, ela é a tradicional. Então, nesse caso, nesse sentido que eu estava falando. Conseguiu-se avanços importantes, mas que não se consolidaram. A própria Cibram não conseguia vender para a SEMI, porque, por uma série de razões operacionais, e depois, posteriormente, viu-se que não operacionais também. E esta linha provavelmente nunca seria frutífera. A ideia de que eu iria fazer uma indústria de fármacos integrando para a frente empresas químicas. O que seria, inclusive, como foi feito, de forma completamente desconectada do parque transformador, à frente, que eram os laboratórios que realizavam e processavam essas matérias-primas até o medicamento. Esses laboratórios eram em grande número nacionais, de muito pouca relação com a indústria farmacêutica dita moderna, um enorme número de laboratórios que produziam o que se chamam produtos oficinais, né? E alguns poucos, dos quais um foi mencionado aqui, que conseguia sobreviver no meio de um oligopólio muito bem estruturado de filiais de laboratórios estrangeiros que exploravam o mercado brasileiro como faziam o mundo afora, daquele jeito que a gente conhece, né? Traz a matéria-prima, era 80% importado à época e continua 80% importado hoje, isso não mudou, né? Traz a matéria-prima, processa aquilo com boas práticas de manufatura, tudo bem feitinho e tudo, e dá um resultado que até em aulas assim eu falo para os alunos, que você pegar essa coisa bastante confusa, que são as classificações da OCDE de intensidade tecnológica e tal, que você vai medir o gasto em pesquisa e desenvolvimento em proporção ao financiamento, né? Aí você vai ver que no Brasil a farmacêutica tem o mesmo nível de gasto, tinha, né? Tinha, agora não tem mais. Ela tinha o mesmo nível de gasto que outras indústrias muito mais tradicionais, como, por exemplo, a indústria gráfica, né? Que gastava aproximadamente 0,5%, enquanto espera-se que uma indústria farmacêutica gaste até 10% do faturamento em P&D, essas líderes mundiais, e a Pintec mostrava um gasto em P&D dessa ordem, isso em 2000, quando veio a primeira Pintec, né, referente a 98. Parecido, eu escolhi a gráfica porque eu dizia para os alunos, ou falar, não, é porque a indústria farmacêutica brasileira é uma indústria gráfica. Porque o que ela faz? Ela traz um princípio ativo importado e aqui ela faz uma caixa, que é gráfica. Faz uma bula, que é gráfica. Tá certo? Põe aquilo lá dentro e vende. Estou exagerando um pouco, mas... Tá? A linha alternativa, ela não, no meu ponto de vista, e aí que vem a razão de ser da minha pergunta ao Reinaldo, hein, Reinaldo?
A minha visão de observador interno, observador participante, né? Porque era um garoto ali, quase um fazedor de tabelas e contas. Eu ficava fazendo o somatório das importações, que é difícil, parece fácil, mas é difícil não saber o que se importa disso aí. Mas a percepção que eu tenho é que a mudança do eixo da política não decorreu de nenhum tipo de revisão ou reflexão ou reformulação da linha de política anterior. Na verdade, era uma política paralela que vinha surgindo, tá certo? E que era totalmente motivada pela prestação do serviço médico, ou do serviço da atenção à saúde, tá certo? O problema da saúde é que tornava necessário desenvolver a produção dos fármacos no Brasil. E daí veio um foco completamente diferente, né? Esse foco completamente diferente que gerou uma diretriz que é a tentativa de transformar compra pública em poder de compra, que foi bem sucedido, mas obviamente é intensiva em tempo, né? É extremamente demorado. Então, no caso nosso, eu atribuo à Constituição de 88 um papel fundamental, porque ela criou direitos que tornaram premente a necessidade de avançar na internalização de pelo menos parte dessa indústria no Brasil. E criou também não só direitos, mas também criou meios de ação para que, como posteriormente a criação do SUS e assim sucessivamente, para que aquele poder de compra se constituísse e pudesse então ser direcionado para o desenvolvimento do setor. O outro lado demorou mais a vir, no meu modo de ver, né? O outro lado, que era a criação do poder de venda, né? Ele, acredito eu, demorou mais a vir. Então, embora você tenha, desde o final da década de 80, a linha básica da política construída, né? No entanto, quem iria vender para aquilo? Foi uma construção que começou um pouco mais tarde. Eu atribuo, mal ou bem, tá certo? A política industrial de 2003, a PITS, a Política Industrial Tecnológica e Comércio Exterior, né? Na medida em que deu prioridade, embora seja uma prioridade completamente nominalista, porque do ponto de vista da política industrial propriamente, a farmacêutica entrou ali no rol dos 4 setores, né, prioritários da política, mas não havia nada de concreto na política que mostrasse como seria feito a tentativa de avançar nesse setor. Tinha, de você olhar a criação de um centro de referência em biotecnologia, que seria inclusive na Amazônia, para pegar a biodiversidade. Existiam algumas iniciativas e ações, porque Foi criado. Foi, então. Pois é, de verdade, ela colocou a prioridade em semicondutores, em software, etc., etc., e a farmacêutica, né? Mas não definiu instrumentos, meios, definiu algumas iniciativas pertinentes, mas não o núcleo duro da ação que poderia levar a isso. No entanto, né, num processo muito mais construtivo, né, muito mais menos do farol, né, de ter o sinal, né, e muito mais de construir cotidianamente, né, a partir da PITS criou-se o ProSoft aqui. Eu não sei se existiria o ProSoft e perdão, eu falei do outro, o ProPharma. O ProSoft também foi resultado da existência dessa política industrial e também foi bater em um outro setor que é o caso relativamente bem sucedido, mas numa escala de comparação, ele é 10% de sucesso do que é a farmacêutica, né? Criou algumas empresas, criou algum poder de venda, enfim, teve lá os seus méritos também, né? E eu entendo, então, que é esse lado do poder de venda
que ainda está faltando avançar. E é importante, né, exatamente conciliar duas passagens que aparecem, tanto na apresentação do Reinaldo, quanto na apresentação do Pedro, e que com isso até eu acho que eu vou terminar meu comentário. O Reinaldo, ele mostrou os desafios, eu fiquei olhando lá, aí tem um desafio que é daquele desafio que tem um ir embora, né? O desafio é ir embora, assim, o desafio é internalizar, nacionalizar a produção de medicamentos, embora a gente não deva dar murro em ponta de faca, a gente não deva tentar nacionalizar tudo, né? Porque tem umas commodities aí que a gente não só perdeu o bonde, como não vai ganhar nada se internalizar. Não tem vantagem do ponto de vista industrial e tecnológico trazer aquilo para cá. Tá certo? E temos então que saber escolher aonde focar esses esforços. E do lado de cá, na criação do poder de venda, a conclusão é a mesma. Ou, não sei se o Pedro depois aceita comentar esse. Tanto que entende-se que há um foco bastante à mão, bastante disponível, né, nesse nicho, digamos assim, ou nessa família de produtos dos biosimilares, tá certo? Então, me parece que ainda falta muito a avançar na criação desse poder de venda. Mas ele não vai avançar, não vai conseguir prosperar, tá, se esses focos não forem claramente definidos. Então, me parece o seguinte, concluindo, né? Primeiro, se a gente depende de empresas, de atores empresariais, esses atores empresariais, a primeira experiência da década de 70, que tentou buscá-los na indústria química, que parecia natural, falar, pô, o cara é um petroquímico, né? Ele produz um negócio que custa 1 centavo o quilo e ganha 0,1 centavo por cada quilo que vende. É claro que ele vai ter interesse em avançar na cadeia, hoje a gente falaria na cadeia de valor, né? E usar todo aquele conhecimento químico para produzir moléculas de muito maior valor adicionado. Então é claro que ele vai querer ir para a farmacêutica. Vamos buscar na indústria química esses atores que faltavam na indústria farmacêutica, porque os laboratórios interessados ou potencialmente captáveis para esse projeto eram laboratórios nacionais muito desapetrechados, muito desinteressados, inclusive, pela especialização que tinham e tudo. Isso aí não daria certo. Acho que hoje a gente entende isso com muita clareza. Como não deu certo, né? A Norquisa, o que é? A Petroquisa fazendo farmacêutica. É uma visão que à época parecia razoável, porque era talvez o que existia disponível. Então nós sabemos que esses atores não podem vir descolados da indústria farmacêutica. Isso é a lição do insucesso da primeira rodada de políticas de construção de uma indústria farmacêutica no Brasil, de fármacos, sempre falo fármacos, né? A primeira lição de insucesso é que, com atores da química descolados do complexo da saúde, isso não seria possível, né? Bom, essa é um primeiro, não é certo? E o segundo é que tem que se ir passo a passo, pacientemente, né? De algum modo, focalizando esse arsenal de instrumentos, né, em ondas que permitam que a gente avance numa direção determinada, né? Acho que o contrário, né, que é um pouco a linha das políticas de conteúdo local, que vem sendo adotados, vamos dizer, há 10 anos, não na indústria farmacêutica, mas para a indústria em geral, que é uma linha que define uma meta de conteúdo local agregado, né? Ela é antitética, ela é paradoxal, ela é autocontraditória. Porque como é isso? É exatamente o contrário do que a gente está vendo aqui, né? Você define uma meta de conteúdo local agregado, tipo, um pouco o exemplo aqui é o Finame, embora o Finame ele não tem os objetivos dessas políticas que a gente está falando aqui.
você tem que ter 70% de conteúdo local. Faça o que quiser. A empresa A faz alguma coisa, a empresa B faz alguma coisa, você está criando compra local, mas não está criando poder de compra. Trabalhando com essa disjuntiva que eu estou mencionando aqui. Né? Se você tem que ser, e aí eu termino, no que diz respeito a poder de compra, ele é um instrumento de política industrial que vale pela sua seletividade. Para tentar atuar horizontalmente, use outros instrumentos, mas não o poder de compra, porque ele não vai devolver o que afinal se pretende, que é o último dos objetivos de tudo isso, é você ter uma oferta de medicamentos de qualidade, custo baixo, preço baixo, para que você possa potencializar o teu serviço, a prestação de serviço de atenção à saúde, né? Por isso, eu entendo que a farmacêutica, ou os fármacos, é o exemplo bem sucedido, porque conseguiu-se trabalhar com a criação de um poder de compra, mantendo essa capacidade de focalizá-lo e não, ao contrário, tentar atuar de uma forma horizontal, esperando que as forças, digamos, imanentes, né, do empreendedorismo, da capacitação e tal, vão gerar o resultado esperado. É isso aí.